Estamos ao vivo. Esse louvor. Todos versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes que cantar, só quero te cantar. Ai, não dá pra parar de escutar. Mas eu vou tirar. Vou baixar aqui pra gente poder conversar. Ai, esse louvor é lindo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje é o nosso segundo dia do desafio. O resgate do poder feminino. E eu não poderia deixar de falar sobre dependência emocional. Isso mesmo, Lili, sua glória para sempre. Somos discípulos e queremos queimar. Ai, ai, ai. Como é bom ter essa visão. Como é bom. Então, hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar da dependência emocional. Dependência emocional. E nós, mulheres, somos muito dependente emocional, né? E, às vezes, quando a gente é assim, ó, a gente tem aquele contato com a religião antes de entender que Cristo não é religião, mais ainda a gente fica com dependência emocional. Porque aí a gente começa a traçar uma rota diferente, ter medo, e tudo a gente pede permissão, tudo a gente quer primeiro perguntar se pode, e não. A gente não pode ter dependência emocional, porque isso, além de causar problema para nós, causa para outra pessoa. E eu vou trazer aqui Provérbios 31:11, que nós estamos lá no grupo modelando a mulher de Provérbios 31. Óbvio que não é de hoje para amanhã que a gente vai virar uma mulher exemplar de Provérbios 31. Porque todos os dias, quando a gente lê, a gente pode ler todo dia o mesmo versículo e a gente vai ter diversos insights com uma palavra. Então, em Provérbios 31:11 diz o quê? Seu marido tem total confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Para mim, o que soou mais forte desse versículo foi a confiança. E eu fui lá no dicionário, né, buscar o que significa confiança. E lá tem lealdade, sinceridade, que a pessoa que confia e a pessoa confiável, ela tem boas ações, ela é aquela que guarda segredos, é aquela que guarda princípios. Então, quando lá em Provérbios 31:11 fala que o marido tem total confiança naquela pessoa, não significa só que ele confia nela, mas ela passa confiança. Ela é uma pessoa confiável. E não só para o marido. Não é só sobre o marido. Ela é uma pessoa confiável para todos à sua volta. A mulher tem o dom de gerar vida. E não é só vida
de um bebê. Ela gera vida em outras pessoas e ela gera mais vida nela mesma. Porque ela se sente confiante. Ela passa essa confiança para os outros. Tudo que nela tem de bom transborda, porque o Espírito Santo está muito sensível nela. E tudo que é bom na gente é Ele. Tudo que é bom na gente é Ele. Então não dependa emocionalmente de ninguém. Não dependa de pai e mãe, não dependa do esposo, não dependa. O ser pleno, ele é um, né? Um inteiro, na matemática, tá? O ser pleno, ele é um. Meninas, mulheres, se vocês pensam em casar para transbordar, para se preencher, vocês estão muito enganadas. E isso tem tudo a ver com o poder feminino, porque senão vocês se anulam. Vocês não podem esperar pelo marido. Ele tem que ser pleno e você também, porque 1 vezes 1 é 1. Se tu é 0,5 e o teu marido 0,7 em questão de dependência emocional, vocês dois formam. Oi, Ami! Tudo bem? Então, bem-vinda, bem-vinda. Bem-vindos, todos vocês que estão aqui. Então, vamos falar sobre matemática agora. Se tu, mulher, é 0,5 na dependência emocional e o teu esposo é 0,7, vocês dois são 0,35. Então, vocês não são plenos. Ele é um pouquinho mais, né, elevado na dependência emocional e tu é um pouco menos. Mas vocês dois juntos, vocês dois não formam um. Vocês não são plenos. Os dois precisam ser um para ser plenos. Vocês não têm que depender emocionalmente um do outro. Não dependa do seu esposo. Vocês dois têm que ser plenos para vocês transbordarem. Tu não tem que ser preenchida. Quem preenche a gente é Deus. Vamos falar muito sobre dependência emocional aqui. Que eu tenho certeza que ou é 8 ou 80. A gente está sempre nos extremos. Ou a gente é muito pro lado de eu não dependo de ninguém, ou a gente é totalmente dependente. Então, pensem também quando nós éramos lá um nenenzinho na barriga da nossa mãe. A gente era totalmente dependente. Porque a gente dependia de comer, a gente não, né? Tudo lá dentro da barriga da mãe a gente é totalmente dependente. Mas na hora do nascimento, a gente começa a ser interdependente. Então, a gente sobe um grau, a gente sobe uma fase. A gente vira interdependente. Porque a gente depende ainda de outra pessoa para chegar até um resultado que a gente quer ter. Então, quando a gente está na fase da interdependência, a gente depende sim dos outros. E a gente sempre vai estar nessa fase interdependente. Porque na hora do networking, na hora de conectar com pessoas, o esposo, a gente precisa, sim, de outras pessoas para atingir algum resultado que a gente quer, porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum. A gente pode até ir, mas vai dar muito mais trabalho. Então, a gente precisa, sim, de mais pessoas. E a gente devagar vai mais longe. Então, gente, na fase de interdependência, é aquela fase ali que a gente precisa das pessoas para conseguir algo, para conversar, se relacionar, ter mais consciência, ter outros ensinamentos, abrir a cabeça, ter novos insights. Vamos citar Salomão aqui.
Salomão, ele juntou as duas pessoas mais sábias de cada tribo, pegou tudo que eles sabiam, inseriu nele e começou a transbordar esses ensinamentos. Então ele começou a contemplar até a formiga, que diz lá em Provérbios. Então, gente, tudo tá na natureza e nas outras pessoas. Então a gente necessita sim de network, mas da interdependência, não dependendo de outras pessoas para tudo. Eu não tenho que ir lá e perguntar o que eu faço, mas ter uma nova visão daquilo ali que tu tem vontade de fazer. E também, gente, não é tudo que as pessoas falam que vai fazer sentido pra ti. Tu vai escutar o que aquela pessoa diz e tu vai adaptar pra tua realidade, pra tua maneira. Então, tu vai seguir o que fizer sentido pra ti, tá? Tá, Bia. E a fase da independência? A pessoa independente, tá? Totalmente independente, ela é muito perigosa. Essa fase é a mais perigosa. Por quê? A gente, quando é independente, a gente cria, tá? Um ego muito elevado. Porque a gente acha que dá conta de tudo, sozinho. Mas a gente precisa pensar que o mundo, Deus, gosta de gente. Então, a gente precisa continuar conectando com as pessoas, continuar tendo uma visão mais ampla, precisa olhar mais para as coisas do que falar tanto, do que só querer resolver tudo na força do braço. Ah, mas eu nunca tive ajuda. Como encontrar um equilíbrio, Bianca? Boa pergunta. Existe equilíbrio para isso? Boa pergunta. Então, como que a gente faz para ter esse equilíbrio? O que tu faria? O que tu faria para ter esse equilíbrio? De não ser totalmente dependente, porque a dependência ela precisa ser, como que é, não é momentânea que fala, é outra palavra, deixa eu ver se eu acho que a dependência, eu tenho anotado aqui, que me fugiu a palavra. Aqui, ó, a dependência tem que ser provisória. Vai ter uma fase na tua vida, sim, que tu vai ser dependente, mas isso tem que ser provisoriamente. E como que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Ao meu ver, é no conhecimento, se conhecendo. Não, a gente não pode depender nem de Deus. Eu acho que eu nem posso falar isso, porque vai ficar bem confuso, né? Agora já falei. A gente não pode depender só dele, não, porque ele não vai fazer tudo, não. A gente tem que fazer. Então, é a ação. Então, ao meu ver, é o conhecimento com a ação e a visão mais ampla das coisas. Pedir muito por sabedoria. E, querendo ou não, se a gente for seguir o que Salomão fez lá na época que ele estava aí na Terra, como que foi a sabedoria dele? Além da conexão com Deus, sim, ele buscou em outras pessoas. Então, a fase da interdependência, acredito que seja a melhor fase. Porque a gente precisa, sim, das outras pessoas. E o networking, querendo ou não, é 85% dos resultados que a gente não teve ou que a gente precisa ter estão nas outras pessoas. Que a gente vai ter estão nas outras pessoas. Então, acredito que esse equilíbrio vem do conhecimento, do entender que, sim, eu posso pedir ajuda.
Sim, eu posso dizer que hoje eu não consigo fazer algo sozinha. E eu acho que o mundo distorceu toda essa visão, ainda mais nossa. Eu aqui, tá? Vou dar um exemplo meu. Quando a gente não tá fazendo algo na força do braço, que é, vamos botar um exemplo assim, tá? Que eu já vivi. Pegando o ônibus 5 horas da manhã, pegando 2, 3 ônibus para ir pro serviço, pegando o ônibus de volta para chegar em casa 22 horas. Quando tu não tá fazendo algo braçal que exige esforço físico, tu não é reconhecido como uma boa pessoa. Tu não é visto como, nossa, ela tá fazendo muito, ó, tá ralando. Eu acho que isso tudo tem a ver com a dependência emocional. Então, se eu não tô fazendo esforço físico, se eu não tô acordando cedo para sair pra rua na chuva, para trabalhar em um lugar que eu não vou adquirir mais conhecimento, que eu já tô ali no meu platô, quer dizer que eu não sou uma boa mulher, não sou uma boa pessoa. Não, tá distorcida. A gente não tem que ganhar nada na força do braço. A gente tem que usar a melhor maneira e as pessoas não precisam dizer se isso é bom ou se é ruim, ou o que elas acham, o que elas deixam de achar. E tu não pode depender do que elas dizem pra saber que tu sim é uma pessoa que se esforça, independente da situação que tu tá. Ao meu ver, eu não tenho que estar tendo que mostrando que eu sou uma pessoa forte porque eu batalho, porque eu trabalho, porque eu isso, porque eu aquilo, porque aquilo. Não, o simples fato de existir, a gente já tá ali, já deu, já é aquilo ali, já basta. Tem gente que gosta mesmo de ver tu sofrendo pra dizer que tu é uma pessoa boa. Ou só o fulano que é uma pessoa boa porque aquele lá tá passando trabalho. Por que virou isso? Vocês já pararam pra pensar que eu já parei pra pensar, hoje em dia eu paro pra pensar que por que só quando a gente tá passando raiva, passando trabalho, passando perrengue, que a gente é merecedor. Agora eu mereço. Não, gente, a gente merece sempre. E a graça é um favor imerecido. Então não quer dizer que tu vai estar lá batalhando e se esforçando fisicamente, passando raiva, tendo que trabalhar doente. Eu tenho certeza que se eu tivesse doente, que nem eu tô, eu ia ter que ir trabalhar lá no CLT igual. Peraí, gente. Eu ainda tô doente. Então eu ia ter que estar lá no CLT igual. Ou eu ia ter que botar atestado. Ninguém ia entender. E quando bota atestado, ainda eles olham pra gente de cara feia. A gente só serve quando a gente tá bem. Eu sei que muita gente precisa trabalhar no CLT. Mas a gente não pode ter só essa opção não de renda. Não fique dependendo emocionalmente só de uma renda. Porque se essa renda um dia chega a acabar... Então, gente, aqui estou para falar sobre dependência emocional. Sobre ser confiável. Sobre buscar muito na palavra. E eu acredito que não é só isso, não. Não dependa só de Deus, não. Faça, haja, faça. Vá pra luta, sim. Mas não quer dizer que só quando tu tá lá se esforçando que tu é a pessoa que merece. A graça é um favor imerecido. Então, se tu tá plantando, tu vai colher.
Então, o merecido é quando a gente planta e colhe, ok? Ok. E quando a gente não merece, a gente acha que a gente não é digno das coisas, a gente tem que acessar quem é digno. Quem é digno é ele. Então, a gente vai ganhar igual, a gente vai prosperar igual, sem merecer. Porque a graça é um favor imerecido. Entendemos aqui que não podemos depender emocionalmente de ninguém. E o meio termo, pra gente não viver os extremos, é entender de merecimento. Nós merecemos ser tratadas bem, independente da situação. E eu não vou ser, eu não sou feminina se eu não tiver trabalhando ou se eu tiver só em casa, eu vou ser feminina só se eu usar a roupa isso ou a roupa aquilo. Não. Meu marido ele só vai me valorizar se eu for submissa a ele. Entenda que submissa. Eu li esses dias uma outra visão sobre o submissa, porque eu ainda não tinha essa visão. Submissa é os dois estarem no mesmo caminho, no mesmo propósito, fazendo ações diferentes para chegar no mesmo rumo, lá no mesmo objetivo, no mesmo ponto. Então, tem dois lados sobre o que a gente entende sobre submissa. A gente não pode ir aos extremos, a gente tem que estar sempre no meio, sempre no equilíbrio. Realmente, a gente precisa do equilíbrio. Eu não vou... Se eu não tenho renda e eu não sou casada e eu não tenho renda, como que eu não vou ser dependente? Primeiro a gente vai buscar uma renda. Depois a gente vai desvincular da dependência. Porque a dependência não é uma coisa só ali que eu falo que eu sou dependente e vou deixar de ser dependente de hoje para amanhã só porque eu tenho dinheiro ou não. Ou só porque a pessoa me falou que eu não quer mais que eu seja dependente dela. Eu tô falando também do emocional, gente, não só do financeiro. Isso entra tudo. Não vou mais ser dependente emocional daquela pessoa ali. Não é de hoje para amanhã que tu vai conseguir sair disso. Mas tu precisa estar consciente de que tu precisa se livrar disso. Porque não faz bem pra ti nem pro outro. Nós não nascemos para ser dependente. Nós precisamos ser interdependente. Oi, Xande, tudo bom? Nós precisamos ser interdependentes. Nós precisamos de independência também. Porque quando a gente é independente, a gente governa. A gente reina. A gente toma decisão. A gente consegue saber o caminho certo. Mas eu não sei por onde eu começo. Eu não sei o que eu faço. Pergunta para as outras pessoas. Pergunta para si próprio. Se tu tá nessa situação e tu quer deixar de estar nessa situação. Sim. Já tá quase acabando, daqui a pouquinho já tá acabando também, mas o assunto é dependência emocional, tá, Xande? É dependência emocional. Então, se tu tá nessa situação, o que tu vai fazer pra sair disso? Primeiro é tornar consciente de que tu está nessa situação e falar, estou nessa situação, eu sou dependente emocional de alguém. E tu vai trabalhar pra sair disso. Como? Fazendo perguntas pra si próprio, pra outras pessoas. Entendendo que tu não pode ser dependente dessas pessoas. Tu não pode ser dependente de ninguém. Não é fácil. Eu não disse que é fácil.
é desafiador. A gente vai trocar também o drive do difícil para o desafiador. Só um pouquinho, gente. Vamos desinstalar o drive difícil para desafio. Desafiador. Sim, vai ser desafiador. Muito desafiador. Não é? Nada é fácil. Se fosse fácil, o mundo não estaria como está. Estaria todo mundo pleno, reinando, governando. E eu não digo só em questão financeira. Porque o dinheiro é uma energia de troca. Se não tá no meu bolso, tá no teu. Então, a vender coisas é um bom caminho para te conseguir essa energia. E se tu for falar em vender, todo mundo vende. Todo mundo vende alguma coisa. Se tu trabalha no CLT, lá tu tá vendendo o teu tempo, o teu patrão, dependendo do lugar que tu trabalha, ele tá vendendo algo. Então, pensa que tudo é venda. Tudo é venda. E não é ruim falar sobre isso. A gente precisa sim de dinheiro. Como que a gente não vai ter dinheiro? A gente precisa sim. Só que não é tudo, não. Dinheiro não é tudo, não. Então, exerça o seu papel aqui na Terra. Exerça. Exerça. A mulher tem um papel e o homem tem um papel. Cada um no seu nível vai fazer o que tem que fazer. Ai, Bia, não tô entendendo nada do que tá dizendo. Busca na palavra. Infelizmente, ou felizmente, no meu caso é felizmente porque eu já tenho essa consciência, tá? Mas para quem não tem essa consciência ou acredita que, ou tem uma visão distorcida da palavra, porque lá é um manual de instrução. A verdade é essa, lá é um manual de instrução, lá não é um livro sagrado, tá? Então, me perdoa, mas essa é a verdade. Então, busca lá tem todos os códigos. Ontem eu tava falando sobre drivers mentais positivos. E eu fui ler um versículo, e lá nesse versículo falava a mesma coisa. Então, gente, por favor, busquem lá. Não olhem a palavra como um livro religioso, tá? E não... Você diz palavra, Bia, no caso você está numa igreja cristã, isso? Então... Não tem a ver com igreja, tá? Igreja, assim, o templo lá, o lugar. Tem a ver com a minha visão de Cristo é que nós somos a igreja, tá? E Cristo não é religião. A palavra Bíblia, na Bíblia, a palavra, né, que é a Bíblia, ela não é um livro sagrado, ela é um manual de instrução. Então... Bia, mas eu não entendo nada que tá lá. Busca pelas traduções mais simples, que vai te ajudar muito nas tuas decisões, no que tu tem que tomar de decisões. Eu tenho certeza que... Porque tá me ajudando demais. Então, eu trago aqui... Eu criei esse desafio e eu vim fazer lives, tá? Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu vou falar, sim, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que eu entendo hoje da Bíblia, né? Que, óbvio, eu não entendo nada, gente. Sou zero. Comecei ontem, tá? Então, o que eu trago aqui é o que eu estudo e o que faz sentido pra mim, tá?
E que o que eu quero mostrar para vocês que a gente não pode depender de religião. A gente tem que entender que Cristo, Deus, né, eles não são religião, tá? Porque se fosse religião, todo mundo seria da mesma. E seria judeu. Religião judaica. Vamos supor assim. Algo sobre judaísmo. Eu comecei essas lives porque eu quero desbloquear o network, o não conseguir falar com pessoas estranhas e o resgate do poder feminino veio da onde? Da onde surgiu isso, Bia? Porque eu fui moldada durante os anos a ser aquela pessoa totalmente independente, emocional, financeiro, de não pedir ajuda pra ninguém. Tchau, primo, beijo. Não pedir ajuda pra ninguém, não conversar sobre ninguém. Pra vocês também, beijo. Abraço a todos aí também. Então, eu fui criada assim, pra mim resolver tudo sozinha na força do braço. Então, distorceu tudo que é de feminino na minha vida. Então, aquela pessoa que não parava pra pensar antes de dar uma resposta, não parava pra analisar a situação antes de querer exercer. Não, deixa que eu faço tudo. Essa era eu. Até ontem, tá? Eu não sou mais assim. Então, o que me fez me levar a entender que o dependência emocional vem muito sobre o feminino, vem muito do merecimento, de achar que eu não mereço as coisas, de achar que eu não mereço ser mimada, Então, isso tudo veio do que eu passei na minha vida inteira até aqui. Então, eu aprendi que a gente merece, sim, tudo. Mesmo que eu não esteja plantando, porque o favor é imerecido. Né? O favor de Deus é imerecido. Então, pra mim, aqui tem me ajudado demais. Peraí, gente. Me perdoem, mas estou doentinha ainda. Então, aqui tem me ajudado demais, tá? Esse acesso a Deus, a Bíblia. Então, não dependa só disso. Não dependa só disso. Porque tu vai ali, vai ler a palavra e vai voltar a dormir. Depois que tu lê. Então, a dependência emocional não pode ser nem de Deus. Até ontem. É verdade. Vamos viver o novo, Michele. Vamos mesmo. A gente... E até ontem eu era as coisas ruins. E de hoje em diante eu vou viver algo novo. Só hoje eu vou fazer isso. Só hoje. Honrem o agora. Honrem o agora. Por que a gente procrastina? Por que a gente deixa de fazer as coisas? Porque a gente não honra o agora. E o agora nunca mais volta. O agora é só agora. É a mesma coisa o hoje. O hoje é só hoje. Amanhã não existe. É hoje igual. Então, por favor, não vamos gastar energia, nosso tempo, nossa vida dependendo emocionalmente de ninguém. Vamos ser plenos antes de ter outra pessoa. Vamos ser plenos no nosso casamento. Aonde você encontra força para persistir nos horários de acordar cedo? Bia. Vou te chamar de Bia, tá? Igual eu, Bia. Então, menina, eu vou falar a verdade, tá? Não é todo dia que eu consigo acordar
passei por uma cirurgia e estou com dó de mim. Tá, não tenha dó de ti, porque ninguém merece dó. Ninguém merece dó. Por favor, não tenha dó. A tua cirurgia é óbvio que é importantíssima e sim, tu tem que se cuidar. Mas não tenha dó. Aos poucos, retorna a tua rotina. Aos poucos. Não precisa tu se culpar e se cobrar por isso. Porque se tu deixar de fazer hoje, não vai se tornar não pode se tornar um peso. Tu não pode gravar no teu cérebro que tu tá deixando de fazer algo, porque ele vai te cobrar lá no futuro, quando tu começar a fazer alguma coisa, um projeto, quando tu já tivesse recuperado e tu começar um projeto novo, ele vai te dizer o que tu fez lá no passado. Ai, ó, tu não começou, tu não quis, tu não fez, tu não começou, tu parou. Então não se culpe. Caso tu não faça algo relacionado à tua cirurgia, não se culpa porque tu não fez. Não guarda essa lembrança, não guarda essa mágoa. Não ensina o teu cérebro a te julgar. Essa coisa de acordar cedo, tá? Pra mim, eu não consigo todos os dias. Mas como eu criei esse desafio e pra mim é um compromisso público, e eu coloquei na minha agenda que às 7 horas da manhã eu preciso enviar para as meninas lá no grupo as primeiras tarefas, que é a modelagem da mulher de Provérbios 31, eu coloco para despertar 4:30 da manhã, porque eu quero assistir o 459, tá? E o 459 é o quê? Leitura bíblica. E para mim, que sou leiga no assunto, eu gosto de escutar uma pessoa mais sábia me passando aquilo ali que tá escrito na palavra. Depois eu vou lá e leio novamente. Com a minha percepção, eu anoto o que eu acho que eu entendi daquilo ali, tá? Então, como eu tô buscando muito entender o que tá escrito na palavra, para mim poder ter um direcionamento melhor da minha vida, por que eu quero isso, tá? Por que eu quero entender mais sobre a palavra? Porque eu nunca tive esse acesso dessa maneira. Nunca tive esse acesso. Então, se eu fiz sempre na força do braço, sempre eu fui direcionada pela parte mundo. Eu nunca tive a parte Deus na minha vida. A não ser assim, Deus te abençoe. Ai, Deus vai com Deus, né? Isso sim. Eu sempre tive isso. Mas eu nunca tive essa visão de reino, essa visão de que se eu não abrir a minha boca, vou chegar lá no juízo final e eles não vão me conhecer, eles não vão saber quem eu sou. Salva, eu estou. Jesus veio para nos salvar. Salva, nós todos somos salvos. Mas o reino só vai ter acesso àquele que fez o que Deus chamou. E cada um tem o seu propósito. Então, quando eu falei ontem, todo bloqueio tem intimidade com propósito, eu acho que o meu propósito, ao meu ver, no momento, existem milhões de propósitos. Mas o primeiro é amar pessoas, amar gente. E isso eu não tinha comigo, não, tá? Então, a gente precisa cumprir o nosso propósito. A gente precisa. E resgatar o feminino está sendo o meu propósito do momento. Resgatar o feminino. E eu preciso resgatar o poder feminino. Porque não é só ser feminina. Não é só entender que, eu sou feminina, agora eu sou mulherzinha, agora eu sou o quê? Não, gente, a gente tem sim que ser empreendedoras, a gente tem que ser negociantes. A gente tem que desbravar, assim, o mundo. Mas sempre sabendo
o nosso lugar de mulher. E a gente precisa amar ser mulher. Eu tinha épocas da minha vida que eu dizia assim, por que eu não nasci um menino? Porque para homem é tudo mais fácil. Eu já tive esse pensamento. Então, está sendo muito desafiador para mim. Porque eu já fui muito procrastinadora. Então, o acordar cedo, tá? Tem muito a ver com o que eu quero buscar, o entendimento que eu quero buscar sobre a palavra. Isso mesmo, Michelle, eu amo ser feminina e ser mulher. Nós temos que amar esse papel, esse dom que Deus nos deu de ser mulher. Essa coisa linda que é ser mulher, que é gerar vida, e não é só a vida de bebê, como eu já disse antes. É vida em outras pessoas, é a nossa vida mesmo, a gente gera vida. A gente tem só o poder que tem a mulher gerar vida, só a mulher pode gerar vida. Nós somos sensíveis, nós somos mais conectadas, nós temos mais facilidade em conectar com Deus. Deus responde muito mais às mulheres, muito mais fácil às mulheres. Então, como eu disse ontem eu comecei a ler a Bíblia. Foi ontem, gente, ontem. Com essa visão, começar a louvar, a escutar mais louvores, entender que as palavras sim têm poder. Eu era muito desbocada. E às vezes eu me pego falando algum palavrão e eu penso assim, opa, mas eu não tenho que me culpar. Eu tenho que entender que quando eu falar sem querer, que é o inconsciente, eu tenho que parar e dizer, não, eu não vou mais falar isso. Então, ver realmente que eu não tô dizendo, gente, que agora eu não posso mais falar nada, agora se eu falar palavrão eu sou isso, aquilo. Não, gente, não se culpem, tá? Então, não tenha dó de você mesma. Você é poderosa. Você sai de qualquer situação rápido e acima, sempre com um nível acima. Então, se tu tem um projeto, cumpre aquele projeto. Caso aconteceu alguma coisa no percurso ali que tá te travando, diminui a aceleração. Diminui, mas não para, só diminui. Mas eu não vou acordar cedo porque eu tenho um motivo muito plausível. Ok, não se culpe. Então, não se culpe por isso, não se cobre, tá? Não se cobra. Então, quando eu... E uma coisa aqui que acontece comigo, tá? Quando eu não consigo acordar cedo. Peraí, gente. Desculpa que eu tô bem ruim mesmo aqui do meu nariz. Quando eu não consigo acordar cedo, a primeira coisa que eu faço é conectar com ele igual, mesmo que eu acorde um pouquinho depois. E eu busco sempre assistir aquela live ali do 459, mesmo que seja depois do horário. Eu busco assistir. Desculpa. Eita. Então, eu busco assistir, tá? Então, tu tem um plano, vamos supor que seja a correr, a ir na academia e tal. Não conseguiu ir naquele horário, mas vai. Eu não consegui hoje. Vai no outro dia. Não deixa de fazer. Acho que foi ontem que eu vi um stories de uma menina que ela falou isso. Comecei a fazer stories e um dia que eu não fiz, que eu fui só um pouquinho, que eu fui no outro dia fazer, eu já tive que gravar 30 mil stories. Porque eu achava que... Eu já comecei a achar ruim, né? Eu colocar defeito, ou não conseguia falar. Então não deixa de fazer. Mas faz um pouquinho, mas não para. Não desiste. Uma coisa muito legal que eu escutei hoje foi assim, ó.
eu me inscrevi para correr uma maratona. E nessa maratona eu cheguei em último lugar. O último lugar significa que tu tá à frente de quem desistiu de ir à maratona, de quem está lá só assistindo a maratona. Tem 20 pessoas nessa maratona. Tem quantas mil pessoas que desistiram de ir nessa maratona? Então tu está à frente de quantas mil pessoas? Eu desisti de fazer algo. A desistência é o fracasso. Tá difícil, tá desafiador, eu não tô conseguindo, mas eu tô ali tentando. Tu vai chegar no sucesso, tu vai chegar lá aonde tu quer chegar. Não importa quanto tempo vai levar, se vai levar uma semana, 3 anos, 20 anos, mas tu vai chegar lá. Desculpa, gente, desculpa. Eita, eu vou encerrar a live, eu acho. Ai, gente, desculpa, tô ruim. Mas, então, não desiste, vai, devagar, mas vai, tá? Não desiste. Eu não vou desistir desse desafio. Eu vou continuar fazendo. E o meu objetivo é ver vocês também transbordando o que vocês têm aí. Bia, mas eu não sou 100%, eu não tô curada, meus bloqueios aqui são todos muito ainda evidentes, eu não consigo falar, eu não consigo abrir a boca. No processo, tu também vai se curar. Vai por mim. No processo que a gente vai se curando. A gente nunca vai estar 100%. Nunca. Então, vai. Faz. Tá? Faz. E eu quero ler pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu quero ler pra vocês algo que ficou bem marcado hoje pra mim. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Acho que não. O notebook tá travado. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, gente, eu vou tirar aqui o celular só um pouquinho, tá? Peraí, vai dar certo. Aqui, ó. Isso é quem sabe fazer ao vivo, não, né? Porque já era pra estar arrumado aqui o negócio. Mas isso daí é o ao vivo, viu? O ao vivo tem dessas coisas. Eu quero ler uma coisa aqui pra vocês que hoje, quando eu escutei, marcou muito esse dia pra mim. E foi depois que eu li isso aqui que eu saí daqui de dentro de casa e fui caminhar e consegui correr um pouco hoje, mesmo gripada, tá? Então eu vou ler pra vocês, porque foi um versículo, né? Foi um versículo que eu escutei. E ele bateu bem forte, assim. Então é lá em 1 Coríntios 3, 22 e 23, tá? Lá fala assim, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro. Tudo é vosso de Cristo e Cristo de Deus. Então, falando mais fácil, seja qualquer coisa que acontecer, nós somos de Cristo. Tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então eu acho que isso soa a parte mais pesada. Não importa o que a gente faça,
Não importa o que as pessoas façam. Todo mundo tem o seu tempo de entender e procurar e fazer o que tem que fazer, o que Deus chamou para fazer. Porque, o que significa o que Deus me chamou para fazer? É o teu nascimento, a tua vida. Ele te deu a vida, ele te trouxe da eternidade para uma vida terrena para tu cumprir um propósito. Não é só para carregar a alma e ir de um lado para o outro. Então, clarifica a tua identidade. Nós, mulheres, temos um poder surreal que foi distorcido para dizer que a gente é submissa, mulherzinha, barará, barará. A gente tem um poder inexplicável, que tá aqui dentro. E quando a gente entende que é aqui no coração que surgem as coisas boas e que daqui do coração o teu cérebro vai ser refém do coração, porque aqui no cérebro é a razão, né, gente? Mesmo que tenha ali, não sei o que, pra um lado, pro outro, é razão, emoção, não sei o que, é aqui do coração que vai surgir a coisa boa para alimentar o teu cérebro e o teu coração governar o teu cérebro. Então, tudo que tu quer fazer de bom, tudo que tu quer fazer de um projeto novo, uma coisa nova, planta no coração primeiro. Coloca ali no coração primeiro. Que dali ele vai criar raiz e ninguém mais vai tirar aquilo de ti. Quando tu planta aqui no cérebro, as pessoas tiram de ti. Porque tem muita pessoa que ainda não é consciente, que elas ficam caçando as coisas no mundo ainda. E eu sei que as pessoas fazem isso porque eu fazia isso. Eu senti um vazio, uma coisa assim, que eu tava que eu precisava me preencher de algo e eu achava que era no mundo, nas coisas do mundo que eu ia conseguir. E não é. Que era em outra pessoa que eu ia conseguir me preencher. Não é. Não é. Tudo vai partir da gente, quem tem mais consciência. Se é o teu esposo que tem mais consciência, com certeza a mudança da vida de vocês vai partir dele. Mas se é tu, a mudança vai partir de ti. Então, eu comecei lá com a inteligência emocional, não, eu já tô até perdida. Eu comecei lá com a dependência emocional, que tá ligada a tudo isso que eu disse. Que a gente não é preenchido por outra pessoa, por outras coisas. Se a gente não colocar a ação em primeiro lugar. Para pensar que se tu dormir o dia inteiro, tu vai passar dia e ano e tu vai continuar dormindo o dia inteiro. Tu não vai fazer nada. Quem acorda primeiro salva toda a casa. Isso mesmo, Michele. Quem acorda primeiro salva a casa. E o acorda primeiro não é só o levantar primeiro para sair para trabalhar. É a consciência, buscar fazer diferente. Como que é aquela frase que eu gosto de dizer, parece repetitivo, mas ela é muito forte. Faça o que tu nunca fez para viver o que tu nunca viveu. E isso vai partir de ti, mulher. Se tu tá consciente, se tu tá buscando mudança primeiro, vai partir de ti. Vamos trocar as afirmações negativas por perguntas. Perguntas. Sempre por perguntas. Mas eu tô aqui, a pessoa me tratou mal ou falou algo que eu não gostei, barará. Faça perguntas para ela. Por isso que eu digo, nós, mulheres,
Nós somos muito sensíveis. Oi, Lucimar! Tudo bom? Tudo bem? Como que tu tá? Bem-vinda, bem-vinda. Então, nós somos conscientes. Nós, mulheres, somos conscientes. Nós somos sensíveis. Nós temos muito mais facilidade de entender as coisas e de mudar o nosso pensamento de algo. Então, quando a gente tem uma outra percepção, tá fazendo sentido, a gente consegue se mudar. Então, até a pergunta para si própria. Por que eu tô sentindo essa raiva? Por que eu tô sentindo essa insegurança? Por que eu não estou confiando em mim mesma? Nós temos intuição. Isso mesmo, Michelle. Isso mesmo, nós temos intuição. Por que eu tô sentindo isso? Eu não quero ter essa atitude, esse sentimento ruim. Então, quando alguém faz algo ruim pra ti, fala alguma coisa ruim, primeiro que tu não pode guardar essa mágoa. Oi, sim! Eu te dei oi, amada. Eu te dei oi, amada. Então, se tu recebe algo ruim de alguém, primeiro não guarda essa mágoa aí pra ti. Lembra lá do perdão, tá? E segundo, faz perguntas para a pessoa, pra ti própria. Não guarda. Não guarda. Tá? Então, gente, hoje o recado é: não dependa emocionalmente de ninguém. Não dependa. Pratiquem o perdão. Confie em você mesma. Passe essa confiança para o próximo. Passe essa confiança para o próximo. Vou adorar o Senhor agora. Amém. Amém. Beijos. Consegui correr um pouco hoje. Ai, que legal! Que legal! Isso mesmo. Se movimente. E eu vou finalizar falando sobre se movimentar. Deus te abençoe também, amada. Se movimentar. Tudo é no processo. Tudo vem no caminho. Nada vai vir lá dentro da tua casa, vai cair lá dentro. Sai, se movimenta, sai daí onde tu tá, se movimenta. Abre a tua boca, fala assim o que tu tem vontade, não espera alguém te aprovar. Desculpa, gente, desculpa. Não espera as pessoas te aprovar, tá? Então eu vou encerrar com isso. Não dependa de ninguém. Não dependa emocionalmente de ninguém, tá? E eu vou colocar aqui o nosso louvor para encerrar. Que eu gosto de encerrar com o início e o fim. Tem que ter um louvor, gente. A gente precisa adorar. Adorar ele, tá? Porque é por ele, é pra ele e é por ele. Se fosse por mim, não tava aqui, não. Deus ama a gente. Deus ama as pessoas. E nós também temos que amar. E fazer aquilo que ele chamou a gente. Tá? Beijos. E vamos encerrar escutando um louvor. Tchau, gente. Até amanhã. Ai, amanhã. Deixa eu falar de amanhã. Michelle estava aqui. Não sei se ela ainda está. Amanhã a live é com ela. Nós vamos fazer uma live linda para vocês. Aguardem. Vai ser amanhã às 16 horas. Amanhã vai ter horário, viu?
Viu como é bom ter alguém pra gente compartilhar as coisas? Que daí a gente vai ter o horário. Viu? Eu já sei, hoje é o horário da de amanhã. Então, a gente vai fazer uma live juntos e vai ser lindo. Vem ver amanhã, tá? Tchau. Tchau. Escutem. Louvor top demais. É mesmo, né? Vai ser ótimo. Tchau, gente. Beijo. Beijo, obrigada e até amanhã.